Olá, brothers! Estamos começando agora o episódio 7, mais um episódio maravilhoso, onde nós vamos compartilhar o conhecimento, a palavra de Deus, aprendermos mais com o que Deus tem para nos ensinar. E no segundo bloco, aquela conversa fantástica com o nosso amigo e professor João Terenciano. Mas agora, para que possamos começar esse episódio 7, nós vamos orar e agradecer a Deus. Agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, por tudo que Ele tem provido em nossas vidas. E, em especial, pelo nosso propósito, o propósito de estarmos aqui juntos no Café Gospel e juntos podermos falar do conhecimento, da sabedoria e da grandeza do nosso Deus. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, mais uma vez pela oportunidade, por esta manhã, por este dia, por tudo que o Senhor tem provido em nossas vidas, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela sabedoria e pelo compartilhar da Tua palavra. Continue a ser, Pai, a direção e o sustento, Espírito Santo, a nos dar sabedoria do alto, para que possamos, em entendimento, compreender a Sua palavra e compartilhar o conhecimento que vem de Ti, da Tua grandeza, da Tua sabedoria, Senhor. Ministra com autoridade e poder as nossas vidas e cada um dos seus, que juntos estamos aqui, aprendendo e construindo o reino de Deus. Oh, Senhor, te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. E hoje nós queremos compartilhar, nesse episódio 7, a palavra que é Provérbios 29. E no Provérbios 29, nós sabemos que o livro de Provérbios, ele nos traz muito ensinamento, ele nos traz muita compreensão, em especial fala-se da sabedoria. Mas aqui no Provérbios 29, o homem, que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem, mal há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informe-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. E aqui em Provérbios, do 1 ao 16, Deus está nos ensinando a respeito do que é correto e do que não é correto, do que é certo e do que é errado. E muitas vezes nós ficamos naquela encruzilhada, se as decisões, as atitudes que nós estamos fazendo, tomando, promovendo, seja ao nosso respeito ou a respeito do outro, está correto. E muitas vezes nós ouvimos várias citações, né? Ditos populares como errar é humano, né? Você errar uma vez, tudo bem. 2 se torna burrice, estupidez. Mas a terceira é uma opção. Então, se você observa, e desde muito novo, eu muitas vezes ouvi falar isso, que nós somos inteligentes quando nós aprendemos com os nossos próprios erros. Erramos, entendemos que aquilo está errado, corrigimos e começamos a consertar, passamos por algumas dificuldades ou situações, mas a sabedoria ela vem de quando você observa e aprende com o erro dos outros, para que você não cometa o mesmo erro.
Então, você observa aquilo que, ao contexto, seja da sociedade, seja da educação, seja na sua família, seja na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, você muitas vezes observa momentos e situações e vê que aquilo não está correto e aquela pessoa que cometeu aquele determinado equívoco ou erro, ela foi corrigida e você observa. E quando você observa, para que você não cometa o mesmo erro, você começa a exercer sabedoria. E essa sabedoria vem de quem? Vem de Deus. O que esse Deus maravilhoso, esse Deus grandão e poderoso, ele nos dá por oportunidade? A palavra de Deus, a Bíblia, o conhecimento. E quando você se aprofunda no conhecimento e você começa a entender os seus propósitos, muitas vezes você fala assim, eu já ouvi alguns momentos, né? Eu não leio a Bíblia, ou eu tenho dificuldade em ler porque é difícil entender o que está escrito. Não é difícil. Nós temos um livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, que ela foi escrita há mais de 2000 anos, e ela foi compilada em diversos períodos e épocas, um extenso e longo tempo, por diversas pessoas inspiradas por Deus, e que quando ela foi compilada num só, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, e você vê na Bíblia que ela própria se explica. Você só precisa se dispor em querer se aproximar de Deus. Então é assim, eu gosto de alguém, eu gosto de algo, o que eu faço? Eu começo a entender sobre esse alguém, sobre esse algo, eu começo a entender sobre essa pessoa, eu começo a entender sobre aquilo que eu quero aprender, e quando eu começo a ter esse entendimento, eu começo a replicar as coisas certas, corretas desse aprendizado. E a palavra de Deus é a mesma coisa, a Bíblia é a mesma coisa. Então, o que Deus deixou para nós? Ele deixou para nós um manual onde você, de Gênesis a Apocalipse, você pode ler. E aí são diversas interpretações humanas. Quando fala assim, mas a Bíblia é só um livro histórico. Sim, é um livro histórico que conta a história do nosso Salvador, mas fala em especial do amor, da justiça e do reino de Deus. Um livro que há mais de 2000 anos ele se propaga em todo o mundo. Há mais de 2000 anos é um livro atual. Então ele não é um livro que ele foi escrito há mais de 2000 anos e ele foi sendo atualizado. Não, a própria palavra de Deus nos diz que a sua palavra se faz nova todos os tempos. Então, muitas vezes nós fazemos uma leitura, como fizemos essa leitura agora, do entendimento de Deus em fazer a sua correção, e o Pai, ele corrige aquele que ele ama, e para que nós possamos aprender, ou com os nossos erros, mas em especial aplicando e sendo sábio em observar o erro dos outros, para que nós não cometamos as mesmas coisas. E quando nós começamos a ler a palavra, nós começamos a entender a aplicação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Seja na área intelectual, seja na saúde, seja no cuidar do corpo, no físico. Então, quando nós fazemos a leitura, e esse é fundamental, para não cometermos os erros que nós cometemos no dia a dia, ou procuramos evitar, né, o máximo possível, quando nós fazemos a leitura da palavra de Deus, seja de qualquer parte da Bíblia, onde você está lendo ali e aprendendo, você começa a trazer isso para o seu dia a dia, para a aplicação da nossa manhã, para a aplicação do nosso dia, e aí você começa a ver Deus na frente de tudo aquilo com sabedoria, para que nós não cometemos ou nós possamos cometer erros que muitas vezes poderiam ser evitados. Erros que podem gerar problemas, erros que podem gerar situações desagradáveis que poderiam ser evitadas. Então, muitas vezes nós vemos assim,
momentos, discussões, brigas que poderiam ser evitadas por erros que não foram corrigidos, por erros que você não teve, ou nós não tivemos a prudência de parar, observar, ouvir, já ter visto isso acontecer em outros momentos e acabar fazendo a mesma coisa. Isso serve para nós a todo tempo, seja em nossa casa, com a nossa família, sejam nós como filhos, sejam nós como pai, como tio, sejam nós no ambiente de trabalho, sejamos nós nas escolas, na faculdade. Então, quando nós passamos a exercer isso e observar de uma maneira atenta, nós começamos a entender essa correção onde Deus fala. Então, o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, e quando ele fala endurece a cerviz, ele é repreendido, mas ele se endurece, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, você precisa, você, nós, precisamos abrir o coração. Para no momento que vem essa correção, e haja essa correção, que nós possamos entender que mesmo não gostando desse momento, e muitas vezes nós não gostamos, e você já deve ter ouvido falar, como eu, as pessoas elas têm dificuldade em ouvir a verdade. E o nosso Deus, ele é 100% a verdade. Então, quando nós ouvimos a verdade, nós entendemos, mesmo que nós, naquele momento, não gostemos do que estamos ouvindo, mas nós entendemos que aquela correção vai trazer melhoria de vida, qualidade de vida. Então, nós passamos a ser, com essa correção, a ter o maior número de acertos e ser exemplos. Então, é muito legal, muito interessante. Muitas vezes numa sala de aula, você está lá ensinando e passando informações e construindo conhecimento, porque eu entendo que dentro de uma sala de aula nós estamos construindo conhecimento, e quando nós fazemos isso, o aluno, a aluna, seja de qualquer idade, ele olha para você e tem você como um exemplo. Sabe quando o filho, a filha olha para o pai, olha para a mãe, e tem o pai e a mãe como um herói, né? Então o filho olha para o pai, olha para a mãe, e tem eles como um herói. Então é isso. Nós estamos na escola, quem não teve, eu, você, um professor, uma professora, que nós olhássemos para eles e tínhamos como exemplo, como herói, como heroína, como um exemplo para a nossa vida. Muitas vezes aquele exemplo que nós olhamos e ditou o que nós desejaríamos em ser no nosso futuro, a chegar aonde nós chegamos hoje. Então, se nós pararmos para pensar hoje, juntos, nesse episódio 7, e entender que, embora se nós não podemos usar esse dito como uma justificativa ou uma desculpa, eu errei, mas errar é humano. Não. O errar, ele pode ser humano, mas é uma escolha, é uma opção. Você tem a opção de aprender e corrigir para que não cometa os mesmos erros que já foram cometidos por outros, ou você mesmo, e você tem a opção de escolher em fazer a maneira certa. Muitas vezes, dentro de casa, num ambiente de família, numa escola, na faculdade, no trabalho, nós temos pessoas mais experientes, mais sábias, pessoas, vamos dizer, mais velhas, né, com conhecimento, que já viveram muito da história que estamos vivendo hoje, que podem nos ensinar muito. Uma simples conversa, por exemplo, de você sentar e conversar com o pai, a mãe, com o avô, com um tio, questioná-lo, perguntar sobre experiências que eles tiveram, sobre aquilo que de repente você está passando no momento. Você já parou para pensar? Então, Anderson, eu tenho dificuldade, de repente eu estou lendo a Bíblia, mas eu gostaria de entender o que Deus está falando, o que Deus está ensinando.
E quando você faz a leitura e você se desprende, deixando o Espírito Santo fluir e te ensinar, Deus vai usar momentos e pessoas para lhe instruir. Aquela resposta que de repente não está sendo clara na sua leitura. Você fez uma leitura para que você pudesse entender aquele momento que você está passando, o momento que nós estamos passando e vivendo, mas quando você faz essa leitura para compreender esse princípio, muitas vezes ficam algumas coisas assim, falar, mas eu não entendi aqui, acho que não me respondeu. E aí nós temos que ficar atento nesse nosso dia, porque vão surgir momentos, pessoas e situações que nos farão compreender aquilo que nós questionamos, ou precisamos aprender, ou precisamos ser corrigidos, para que nós não cometamos os mesmos erros novamente e para que nós possamos fazer do nosso dia a dia ou das nossas atitudes o mais acertado possível. Para que quando a gente termine esse dia, nós possamos terminar e fazer um feedback do dia e entender que nós cometemos o mínimo possível de erros. Nós procuramos corrigir, ser melhor. Sabe por quê? Eu ouvi muito isso e aprendi nesses meus 50 anos que se nós queremos que um ambiente fique bom, que as pessoas ao nosso entorno sejam boas e que nós possamos viver o maior número de acertos e errar o menos possível e não ver o erro dos outros, nós devemos mudar de dentro para fora. Eu não posso chegar e falar, olha, eu quero mudar aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga, o namorado, a namorada, o noivo, a esposa, o esposo, você entendeu? Eu vou mudar o professor, vou mudar meu amigo da escola, Não, eu não posso querer mudar a pessoa. Eu preciso parar, pensar e entender que eu preciso mudar. Eu sou o ambiente. Eu preciso fazer o ambiente. Nós estamos aqui juntos no Café Gospel, nesse episódio, conversando com vocês sobre o erro e a correção desse erro através do que Deus tem por inspiração para as nossas vidas, porque foi uma decisão. É um propósito que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, mas precisei dar esse passo. Nós precisamos dar um passo em direção do acerto. E quando nós entendemos isso, nós passamos a fazer de dentro para fora em ser melhores pessoas, em ser um melhor indivíduo, em ter uma melhor atitude, em procurar ter o maior número de acertos e o menor número de erros possíveis. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós irradiamos uma energia, nós propagamos uma energia, nós transformamos o ambiente de uma forma melhor, que as pessoas ao nosso redor elas serão contagiadas por esse sentimento. Você quer ver um exemplo disso? Quando nós sorrimos. Se você chega num ambiente e a pessoa está com a expressão carrancuda, fechada, uma expressão de raiva, não se torna um ambiente que parece que não está agradável, o ar parece que está pesado. Mas quando você chega num ambiente de alegria, num ambiente que você encontra um sorriso, simples sorriso, às vezes a pessoa nem fala nada, ela só sorri. E você olha e você sente assim e fala, nossa, aquela pessoa tem algo bom. Olha só a transformação que faz o ambiente. Então, vou citar um outro exemplo. Você vai para dentro de um hospital, seja como paciente, seja como acompanhante, e você vê que tem um ar pesado, carregado, as pessoas não estão bem, elas não estão saudáveis, elas foram procurar uma cura, certo? Mas aí você vai para um outro ambiente, vai para um shopping, para um circo, e as pessoas estão lá se divertindo, estão alegres, não é um outro ar, um outro ambiente, é assim a vida.
É assim a correção. É não usarmos a palavra de errar é humano como uma muleta, mas fazermos disso a correção de Deus para o nosso aprendizado. Então, nesse episódio 7, nós estamos aqui juntos, aprendendo, construindo um aprendizado que vem da sabedoria de Deus, mas que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Eu, você, nós possamos juntos construir esse aprendizado, essa sabedoria. E eu quero, como nós sempre fazemos, pedir para você que não seja diferente nesse episódio, nesse episódio 7, que você possa curtir, se inscrever, comentar e compartilhar, para que o Café Gospel, a palavra do Senhor, ela possa alcançar o maior número de pessoas. E se ela está trazendo conhecimento e correção para você, ela pode chegar mais longe a outras pessoas. Então curta, se inscreva e compartilhe, para que possamos alcançar o maior número de pessoas e juntos construirmos essa sabedoria. E agora nós vamos para o nosso segundo bloco, que não será diferente em aprendizado e conhecimento. Nós vamos estar conversando com o nosso amigo e professor João Terenciano e, melhor, juntos, orientando, para que você possa ir rumo ao sucesso. Então, não saia daí, aguarde e no próximo bloco, com o professor João Terenciano, você rumo ao sucesso. Deus abençoe mais uma vez a todos e eu quero agradecer a você pela sua paciência e vamos juntos continuar aí no segundo bloco. E nós voltamos agora para o segundo bloco desse nosso episódio 7. E esse segundo bloco, como nós sempre fazemos, estamos aqui com o nosso convidado e amigo, professor João Terenciano. Né? Seja mais uma vez muito bem-vindo por estar aqui conosco. Você por estar aí, ter continuado na programação para juntos aprendermos um pouco mais. Mais uma vez, professor, um bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Seja muito bem-vindo. E para que não seja diferente, hoje a produtora única, os meninos nos trouxeram um café expresso maravilhoso. Aquele cafezinho, saúde. Convido você. Olha, meninos, esse café tá maravilhoso, hein? Vocês estão de parabéns, hein? Parabéns. E você aí em casa, nesse segundo bloco, com esse cafezinho maravilhoso. Professor, do que nós vamos falar hoje? Seja bem-vindo, né? O que nós vamos falar hoje? Muito bem. Eu, mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje e podemos falar de coisas importantes para nossas vidas, né? Que muitas delas nós já comentamos aqui. E hoje eu quero trazer à baila um refrão, uma frase que faz parte das nossas vidas, que até uma criancinha já ouviu, né? E nós ouvimos muito na vida, que é errar é humano. E de fato, errar é humano. E eu diria que o erro ele é importante em nossas vidas, porque a partir de um erro a gente busca as soluções para muitas coisas importantes na vida. A história tem mostrado que grandes inventores erraram muito até chegarem a um denominador, até encontrarem, por exemplo, o telefone, a lâmpada, a locomotiva, o tear, enfim. O erro ele é importante na medida que você insiste a encontrar a solução para determinadas necessidades e situações da vida. Mas nós não podemos fazer do erro um estilo de vida, uma forma de viver e encontrar uma desculpa para todas as nossas falhas no dia a dia. Por quê? Acertar também é humano.
Então, muitos de nós já errou uma receita de bolo, não é? Ah, com certeza, é verdade. Então, é um ingrediente que você colocou uma quantidade a mais, é um tempo no forno que você ultrapassou e acabou queimando a massa. Enfim, nós dentro de casa cometemos inúmeros erros, mas às vezes eles não têm assim uma proporção na vida que cause um grande prejuízo. Mas causa, afinal de contas, você tem que gastar mais material para fazer um novo bolo e o tempo que não volta mais, o tempo que você desperdiçou, né? Então, a gente comete no dia a dia muitos erros. E quem tem carro sabe o quantos erros o mecânico já comete com o carro da gente. Hoje, muito menos, porque os carros já estão muito evoluídos e os mecânicos hoje têm uma série de equipamentos que facilitam a vida dele para encontrar o defeito. Mas no passado eu me lembro que o mecânico fazia do seu carro um laboratório. Ele até identificar o problema, verdade. Eu preciso trocar o platinado, não resolvia. Então precisa trocar a vela, não resolvia. Vamos experimentar agora trocar o cabo de vela, e não resolvia. Vamos trocar, daqui a pouco tinha que trocar o carro inteiro, né? Então ele ia fazendo tentativa e errando o tempo todo, porque não tinha uma linha de raciocínio. E às vezes, na maioria das vezes, não tinha o preparo adequado para lidar com determinada situação. A gente até chamava de mecânico, né? Sim, acabava mexendo em tudo. Quem não teve na vida uma pequena obra em casa, construiu uma pequena edícula, ampliou um quarto, ou até mesmo construiu uma casa, quantos erros os pedreiros já não cometeram? Nossa, muitos. Não é verdade? É. Eu lembro de algumas situações assim, Zé, a parede está torta. Não se preocupe, eu acerto na massa. Eu acerto no reboque, é verdade. Quem não ouviu isso? Então, de um lado ele começava com meio centímetro, do outro lado ele acabava com 10 centímetros para acertar o erro. Mas quem paga por isso? Sempre alguém paga. Professor, aproveitando nessa mesma linha de raciocínio, eu gostaria de aproveitar que nesse momento, no bloco, aqui no episódio 7, no segundo bloco, eu vou pedir para você curtir, se inscrever e compartilhar, porque para mim e para você será um grande aprendizado. Mas, professor, ponderando com isso, eu vou lá para a infância, como criança, para usar o tema de hoje. Errar é humano. Por quê? Porque nós não nascemos no erro, nós nascemos numa certeza e nós nascemos pronto para dar certo. Por quê? Eu vou voltar um pouco mais atrás e por que eu justifico isso que nós nascemos prontos para dar certo? Porque nós já somos vitoriosos de ter acertado e fecundado o óvulo da nossa mãe. Porque nós concorremos, né? Quem que não viu aquele filminho dos espermas já? São milhões até que um fecunda o óvulo, não é isso? Sim. E esse um que fecunda o óvulo vos fala agora como você também. Sim. Como você em casa. Então, aí já começa um acerto. Então, foi um acerto, né? Os outros foi erro? Não, foi um acerto. Ele já começa propício a acertar. Mas se você pensar bem, um acertou, 90 milhões errou. É raro, né? Mas, e aí, culmina no nosso nascimento. Pronto, nascemos. Okay. Aí, quando criança, nós começamos... Eu sempre falo, eu sei que o professor é pedagogo também, assim como eu, que a criança ela é uma esponjinha, né? Ela tá ali, às vezes você tá vendo ela brincando ali do seu lado, tá lá se divertindo, e você falando perto dela, ela tá
atenta, tá ouvindo. Sim. E ela replica aquilo. Perfeito. Então, por que eu estou usando isso? Porque assim, ó, nós deveríamos fazer, como foi o bloco anterior que nós falamos, né, da correção de Deus, tudo, do acerto, nós deveríamos fazer como uma criança. Prestar atenção, ouvir o que é certo, o que é errado. A criança ela não tem discernimento do certo e do errado, mas nós hoje temos ouvir, como a criança ouvia, discernir e partir para o acerto, em vez de replicar o erro novamente. Sim. Né? Então eu entendo que nós devemos, e você rumo ao sucesso, ele traz isso, ela traz essa orientação dos acertos, não é? Perfeito. Fazer uma correção daquilo que não deu certo, o senhor usou assim exemplos fantásticos, são os grandes inventores, os grandes cientistas, inventores, né? Que foram diversos erros até chegar no acerto. Só que com um ponto principal, a persistência e nunca desistiram. Então nós podemos até errar, mas nós temos que ser persistentes em buscar o acerto, né, e o conserto. Era um erro diferente, né? Eu diria assim, eles estavam encontrando uma maneira de como não conseguir a lâmpada, como não conseguir o telefone, ou coisa parecida. Então não foi um erro por um descuido, né? Na tentativa de ensaio e erro eles encontraram. O problema maior está no descuido. Há erros que dá para corrigir. A receita do bolo dá para corrigir. Sim. O mecânico, uma hora acertava, o carro acabava e saía andando de lá. Né? Na parede, que eu acabei de citar, dá para acertar na massa. Não é verdade? Colocou uma janela fora de esquadro. Tá bom, então vamos lá, retira a janela, coloca de novo. Então não há assim, uma consequência catastrófica, não é? Mas há erros que não tem como corrigir. Né? Então a pessoa pode perder a vida por conta de um erro. Mas, enfim, o erro faz parte da nossa vida, mas ele não pode virar uma muleta, não pode virar uma desculpa para que a gente acabe colocando a culpa em outras coisas. Né? Um professor meu dizia que errar é humano, mas botar a culpa em alguém era divino. Você saía fora da jogada, né? Tirava o corpo fora. Mas, enfim... Eu fiz um trabalho durante um período para muitas construtoras, né? E a gente lidava com muito desperdício. E eu levantei até alguns números aqui, e segundo alguns levantamentos, a construção civil desperdiça até 20% do seu tempo e material na realização de uma obra. 20% é muito, hein? Então, veja só que número fantástico. Né? Eu creio até que numa construção caseira, aquela que a gente faz na casa da gente, o desperdício até aumenta. Pode prestar atenção. Quanto material se joga fora, quanta coisa tem que refazer. Né? É o azulejo que está fora de esquadro, como falei, uma janela fora de alinhamento, uma porta que acaba não fechando, tem que ajeitar e colocar novamente, a parede que ficou torta. Né? Mas, enfim, o material desperdiçado, não tem jeito, tem que recomprar. O retrabalho, a mão de obra, perdeu. Às vezes você negocia até com o pedreiro. Olha, eu banco o material, você banca a mão de obra para fazer de novo, né? Se você quiser. Outros fecham os olhos e deixam do jeito que está. Mas é o armazenamento que foi inadequado, é aquela falta de cuidado na hora de colocar material, né? O pedreiro que bate no tijolo, quebra, ele esfarela ele de qualquer jeito, não aproveita aquela outra metade. Enfim, a grande maioria dos problemas, na época que eu levantei, era procedimento inadequado. Tinha a maneira correta de fazer cada trabalho, mas o pessoal não fazia. Uns porque não sabiam, foram treinados de maneira errada, né? Outros porque não queriam fazer. Mas existe uma metodologia, um procedimento, uma forma de fazer para cada detalhe
como no caso que a gente está falando aqui, na construção civil. Existe um procedimento correto. Procedimento esse que evita o erro ao máximo, que evita o desperdício. Alguns alegam que leva mais tempo para fazer da maneira correta. Eu discordo. Por quê? Porque se errou e tem que fazer de novo, acabou levando o dobro. Com certeza, vai ficar mais caro. Perde-se muito tempo e tempo não se recupera e fica mais caro. Não é verdade? É verdade. Então, fazer o correto, acertar é humano, cabe em qualquer situação. Há alguns exemplos onde o erro, como eu disse, ele causa um efeito mais catastrófico. E a gente já vai comentar daqui a pouquinho, né? Mas no dia a dia, a gente vê erros sendo cometidos, acidentes que ocorrem, alguns não fatais, mas na rua, em casa, no trabalho, o tempo todo. Professor, posso aproveitar e fazer só um complemento, usar um exemplo? Claro. Alguns anos atrás, eu trabalhei num grande grupo de loja de móveis aqui dessa cidade, da cidade de Sorocaba, e eu entrei e fui liderar um departamento, que era o departamento de assistência técnica. Então, imagine, era o departamento que ouvia todas as reclamações dos clientes. E eu recordo que quando nós iniciamos naquela empresa, esse era um departamento que ninguém queria fazer parte, porque, infelizmente, a loja, esse grande grupo, ele tinha muitas reclamações. E então, quando eu ali sentei, eu fui identificar os erros. O porquê de tantas reclamações. Então, nós chegamos num departamento, montamos uma equipe, né? Eu agradeço ao proprietário desse grupo, na época, que nos deu essa responsabilidade, ao gerente do depósito, que nós montamos uma equipe, né, um departamento, para cuidar disso e fomos identificar os erros. E aí nós fomos identificando, né, o porquê que tinham muitas reclamações de estofados furados na sua entrega, móveis quebrados, riscados, e tinha que haver troca e tal. E aí nós fomos identificando erro na montagem, erro na entrega, erro no transporte, e nós fomos corrigindo para isso que o senhor acabou de falar. Então, perde-se muito tempo em fazer o certo. Não. Você utiliza um tempo de correção, corrige, e aí um departamento nosso, eu gosto de lembrar essa história porque o departamento nosso que tinha uma média de 200, 300 ligações, até mais, por dia. Uhum. Depois de alguns meses, toda a equipe trabalhando unida, identificando, corrigindo, melhorando, a loja passou a ser bem conceituada no mercado e o nosso departamento passou a ter 5, 6, às vezes 10 ligações no dia. Por aí você vê que é contundente dizer que quase 100% dos erros é falha humana. Realmente. Alguém vai falar assim, não, mas o automóvel estava na estrada e o parafuso soltou. Não é falha minha, ok? Mas quem colocou o parafuso? Por que ele soltou? Foi uma falha humana. Não é verdade? Sim, realmente. Então, treinamento e conscientização, como você falou agora, é o grande trunfo, é a grande ferramenta. E ela tem que partir, como você falou, da liderança. A liderança tem que estar atenta ao que o seu pessoal faz e trabalhar o erro conscientizando e treinando. O que é conscientizar? O que é deixar uma pessoa consciente do que está fazendo? Acho que eu já citei aqui uma ocasião, vou citar novamente. O camarada, deve ser folclore, né? Mas trabalhava numa estação de trem e a função dele era, todo dia, na hora que o trem parava, bater com o martelo na roda do trem. Eu lembro. Primeiro ele ia de um lado, depois ele vinha do outro. E assim foram lá os seus quase 40 anos batendo na roda do trem. Até que chegou a hora de
entrar uma pessoa nova, porque ele ia se aposentar, né? E ele ensinou, olha, o trem parou, você pega o martelo e vai batendo. E o rapazinho que aprendeu, depois que viu ele fazer, perguntou, mas por que eu tinha que bater na roda do trem? Qual foi a resposta? Meu amigo, trabalho aqui há 40 anos, não sei se entrou agora, quer saber? Quer dizer, esse veterano, esse veterano não estava consciente do que fazia. Ensinaram, mas não estava consciente. Né? Havia um propósito, e o propósito era ver se não tinha numa hora trincada, porque se a hora estiver trincada, o som é diferente. Né? Mas, enfim, ele não estava consciente do que fazia. E a liderança é que tem que ver isso, a liderança é que tem que cuidar desses detalhes e treinar adequadamente. Ok? Sim, o treinamento, o aprendizado, a correção, e é importante lembrar disso. Quando nós fazemos alguma correção, seja em qualquer âmbito, familiar, de trabalho, na escola, não é apontar o dedo como acusação. A correção, quando parte-se para uma correção, é identificar o erro e mostrar o caminho para o acerto. Né? Mas é a primeira coisa que todo mundo faz. É deixar claro, esclarecido. Não, eu não vou apontar você, eu não vou te apontar, te acusar. Não, não. Olha, vem cá, vamos conversar? Ó, né? De uma forma ponderada, o caminho não é esse, vamos ver, a solução é essa. Eu tenho isso como exemplo, esse é o acerto, a maneira, né? É ponderar para que, eu sempre falo isso, nós temos o comunicador e o receptor. Você tem que saber como comunica para que o receptor saiba como interpretar. Senão, fica uma informação cruzada, né? Então, eu já trabalhei em N tipo de indústria. Trabalhei em consultoria em usina de açúcar e álcool, em automobilística, construção civil, como citei agora há pouco aqui, alimentos, né? E eu posso dizer para você assim, com treinamento e conscientização, dá para diminuir muito a falha humana, os erros humanos. E quando nós diminuímos os erros humanos, nós economizamos. Sem dúvida alguma. Em tempo, em material. Em tudo. E até em vidas. É verdade. Tá? Me lembro de alguns casos que foram citados em algumas empresas de perda de vida, acidente de trabalho, que é chamado, né? Por conta de uma falha, por conta de um erro, por conta de um projeto mal elaborado. Ok? Perfeito? Sim. Muito bem. No dia a dia, a gente ouve muito a expressão, mas aí quantos por cento é admissível? Né? O funcionário às vezes fala para a liderança, quantos por cento pode dar de erro aqui? Quantos por cento é admissível? Quanto dá para aguentar de erro aqui, suportar, na indústria, no comércio, seja onde for? E essa é a grande pergunta. E eu queria ouvir a equipe, começando por você. Na sua opinião, de um modo geral, quantos por cento você acha que seria admissível, vamos pegar o exemplo, no trabalho? Na sua opinião, quantos por cento você diria assim, dá para conviver sem problema algum com X%? Você pode falar 20, 10, 5, quantos por cento você achar? E havia uma média disso? Não, quero ouvir por você primeiro. Olha, se nós... Aí depende da... Eu vou falar por mim. Depende da especificidade da área onde eu estou. Tem áreas que... Construção civil. É inadmissível erros. Vamos lá, pega a construção civil. A construção civil, eu acredito que um erro numa construção civil, ela não pode superar os 3% a 5%. Ok, eu vou anotar. Perfeito? Então, eu acredito. Aí, vamos tirar uma média 4, né? Você falou 3 a 5, 4%. Não pode superar isso. Então porque, eu vou anotar. Por exemplo, uma outra área também que, se o senhor me permite, uma outra área que eu acho também muito importante, e ela é inadmissível de erros. Pode ocasionar? Pode, mas é inadmissível. Você tem uma vida, o médico, no momento da cirurgia. Ok.
eu não consigo nem mensurar uma margem de erro ali. Perfeito. Eu não consigo. Eu vou no zero. Se eu falar 1%, nós sabemos que no que diz respeito a uma cirurgia, um médico, 1% de erro pode ocasionar a morte do seu paciente. Claro. Agora eu vou chamar aqui a nossa equipe. Eu vou chamar primeiramente o nosso chairman, nosso querido amigo Gabriel, por favor. Olha aí. Opa, hoje nós temos a participação. Agora vocês vão conhecer a nossa produtora. A nossa equipe que promove. Gabriel, meu querido amigo. Vem cá, apareça aqui comigo na câmera. Aqui. Oh, shit. E aí? Aí, como que vai? Tudo bom? Gabrielzão, seja bem-vindo. Esse aqui é meu amigo, Gabriel. Daí, vamos meu lá. Querido amigo, na sua opinião, ele já falou baseado na construção civil. Tirando médico, essas coisas assim. Qual é a margem de erro? Qual é o percentual que você considera aceitável? Vai, vamos pegar a área do comércio agora. Ele pegou a construção civil, você pode falar da área do comércio. No atendimento? Atendimento, de modo geral. Sei lá, atendimento, sei lá, uns 10%, talvez. 10%. Eu vou anotar aqui. Legal. Bom, 10%. Gabriel. Certo? Tá, certinho. Agora vou recorrer. É que a nossa equipe aqui, ó. Matheus, por favor, vem cá, Matheus. Dá um salve. Você tá bom? Diga, professor, fala comigo que eu falo contigo. Isso aí. E aí, Matheus, seja bem-vindo. Você já viu a temática aqui, então eu quero te ouvir agora. Na sua opinião, qual é o percentual que você julga aceitável? Imagine uma área, exemplo, indústria, ou qualquer outra área que você gravar. Padaria, imagine. Aceitável. Olha, eu acho que X% dá para conviver sem problema nenhum. Por exemplo, dá para falar da fotografia, da filmagem? Da filmagem? Pode falar. Mas quantos por cento o quê? Não entendi. De erro. De imagem que eu posso errar? Que é aceitável. Né? Que dá para... Bom, que é aceitável. Então tem que ser outra área, porque na fotografia, se errar, lascou qualquer porcentagem. Mas a gente sabe que tem erro. Então, não, tem erro. Pega na padaria, por exemplo. Sei lá. Na hora de fazer o pãozinho... Pode ser que o pão venha 5% queimado, tá? Okay. 5%? Tá aceitável. É aceitável 5%. Valeu. Obrigado. É nóis. Vou anotar aqui. Matheus, 5%. Ok, muito bem. Olha só. Eu falei que eu já trabalhei em indústria automobilística, de plástico, usina de açúcar e álcool, no comércio, construção civil e tal. Só para vocês terem uma ideia, esse volume que nós falamos aqui, se nós tivermos uma média, deu aqui média de 6 a 7%. Vamos trabalhar com 6%. Já não se fala mais um número desse, nem na indústria hoje, né? Os números caíram muito. Quando eu estive no Japão, a gente ficou espantado lá. E hoje já é uma realidade no Brasil também, especialmente na automobilística, partes por milhão. Já não se fala mais de um erro em 100, que é percentual. Já se fala um erro para cada 1 milhão de unidades produzidas. Só para que a gente tenha uma ideia. Mas eu fiz um levantamento interessante. Vamos pegar aqui o 6% e eu vou melhorar. Eu vou melhorar esse 6% aqui e eu vou trazê-lo para 1%. Ok? Vou baixar para 1%. Vamos começar assim. Vamos imaginar que nós trouxéssemos esse erro de 1%. Quantos habitantes tem em Sorocaba? 700 mil. 700 mil, ok? Se nós imaginarmos o tratamento de água
Existe um levantamento que diz que uma cidade como Sorocaba trata e distribui, olha só, 105 milhões de litros de água por dia. É mole? Tomar banho, beber e tal. Né? Apenas 1% de erro em 105 milhões, sabe quanto dá? De erro por dia? 1 milhão de litros. Eu pergunto, vocês dariam essa água para o seu filho tomar? Sabendo que o sistema de tratamento admite 1% de erro na água. Errou lá, errou no cloro, errou aqui, não tratou, esqueceu. Não. Vocês tomariam essa água? Dariam Não. para o seu filho? Não. Isso quer dizer o quê? Que no tratamento de água é infinitamente menor que 1%. Está lá na casa da parte por milhão. Então eu pergunto, por que na água a gente não aceita 1%, que é um problema, e a gente aceita no comércio, na indústria, na construção civil? Como é que está essa concepção de erro da gente? Não está errado? Ora, a mesma pessoa que faz o tratamento de água não poderia levar esse conceito do quase zero de erro para qualquer coisa. Só tendo um pouquinho mais de capricho, mais preocupação, mais treinamento, mais conscientização. Com certeza, é verdade. Não é verdade? É. Vamos pegar um outro exemplo? Agora, nós vamos pegar aqui transplante de fígado, que foi a área médica que você falou. No Brasil, em 2021, foram realizados mais de 23 mil transplantes de fígado. Vamos aplicar 1% aqui? 1% em 23 mil significa 200 transplantes teriam dado errado, a pessoa teria morrido. E a gente sabe que isso não aconteceu. Sim, e 200 vidas são muitas. Não é verdade? Alguém poderia, mas estamos falando de vida. Mas, gente, que tal levar esse conceito para nossas vidas, para tudo? A indústria automobilística e vários outros segmentos praticamente estão levando isso já há muito tempo. Por isso que eu falei, estão trabalhando com partes por milhão. Professor, eu lembrei agora, e é atual, foi dessa semana, eu vi na reportagem, e acho que muita gente já acompanhou, nós estamos com um edifício em colapso aqui na Praia Grande, né? Um edifício que a gente já vê o padrão do edifício, eu não estou falando só meramente pelo padrão, né? Mas é o que eu acabei de falar, de citar o erro de 3 a 5%, que, pelo que o senhor já apresentou até agora, é inadmissível também, é absurdo. Então eu não sei em que porcentagem vão aqueles erros, mas se colapsou um prédio só de 12 anos. Nós temos edifícios aqui construídos na nossa cidade que têm quase a idade da cidade. E eles estão em pé, intactos. Sim. Né? Em tamanha eficiência na sua construção. Nossa, o prédio colapsou com 12 anos de... E são apartamentos, apartamentos de R$1 milhão. Sem julgamento. Alguém errou. O senhor viu as colunas? As colunas, elas vamos... não sei se eu posso falar implodiu ou explodiu, mas... Viu? Agora estão recorrendo para resolver aquilo. Não adianta ver o erro. Agora tem que corrigir. E é que se fosse evitado e fosse aplicado essa matemática do tolerância zero. Hoje existem ferramentas que você pode prever o erro já no planejamento, já no projeto. Entendeu? Mas alguém errou. É verdade. Ou no projeto, ou na fundação, ou na estrutura, enfim. Houve um erro. Em algum momento houve um erro. E foi um erro humano. Foi. Não é? Alguém errou. Ali nós identificamos nitidamente, e eu estou replicando algumas falas dos especialistas, né, bombeiros e técnicos que estiveram lá, né?
Mas nós vemos ali que é um erro humano. Aquilo não é um erro... Porque o erro estrutural, ele não acontece meramente por estrutura. Alguém fez aquilo Fez. para dar esse resultado. Então, eu estou falando de algo que aí eu até... a minha citação, ela está altíssima. Não cabe a gente julgar. Mas a construção civil lá, nós estamos falando de um prédio só de 12 anos. 12 anos é uma criança de 12 anos de idade. Não somos especialistas, né? Não cabe a gente julgar. Mas, assim, genericamente falando, em algum momento falhou alguma coisa. Perfeito? Sim. Vamos pegar um outro exemplo que eu levantei. Olha só, gente. Olha que exemplo interessante. Você sabe dizer para mim quantos pousos e decolagens por mês acontecem no aeroporto de Guarulhos? Alguém teria? Nossa. 6.000 pousos e decolagens por mês no aeroporto de Guarulhos. E agora eu vou convidar vocês a aplicarem 1% aí. Não dá. 1% daria 6 acidentes todo mês. E não ocorre. Alguém vai falar, não, mas peraí, você está falando de avião, de aviação, aí não pode ter erro. Ah, é? Então tá bom. E realmente não tem, a gente não assiste isso. Hora ou outra a gente vê um acidente por aí. Mas não 6 por mês em Guarulhos. Né? Sim, com certeza. Acho que eu recordo o último acidente grave que aconteceu foi aquele do avião da TAM há quase 20 anos atrás. Então, por que não trazer esse conceito para todos os segmentos da nossa vida? Para a construção civil, alimento, plástico, automobilística. Como eu disse, alguns já estão avançados. Mas até para a nossa vida dentro de casa. Por que não trazer esse conceito? Não é verdade? Sim. Então, a proposta aqui é acertar é humano. Como? Praticamente zerando os erros em nossas vidas. Conscientizando as pessoas. Conscientizando os seus filhos dentro de casa. As consequências de um erro com a eletricidade, com os objetos dentro de casa. Tomando cautela, medidas preventivas para que determinada coisa não caia em cima de alguém, para que a porta não feche com o vento, pegue a mão da criança. Então, dá para zerar, chegar próximo do zero? Dá, em qualquer segmento da vida. É apenas levar esse mesmo conceito. É como se você, em tudo que você faz, fosse medicina, fosse um aeroporto, fosse um sistema de tratamento de água, e assim por diante. Você pega essas áreas que são inadmissíveis a ver o erro, porque nós já vimos aí pelos números, né? Uhum. E trazer ela para o dia a dia, para todas as áreas, aplicando o mesmo conceito. Professor, esse bloco, esse episódio 7 está fantástico. É aquilo que nós já conversamos e falamos, já iniciamos, que não basta identificar o erro, mas nós temos que observar, corrigir e partir para os acertos. Eu sei que nós temos muito mais para se falar sobre isso, mas nós estamos chegando ao término desse bloco. Eu só queria complementar. Sim. Aqui o Morita, muitos anos atrás, esteve no Brasil, presidente mundial da Sony, e ele falou uma coisa que me marcou, que eu estava numa palestra com ele, onde ele falou assim, olha, vocês sabiam que no Brasil existe, eu não me lembro, X vezes muito mais advogados do que no Japão? E a gente se sentiu até orgulhoso, né? Poxa vida, né? Japão, porque praticamente os países têm quase a mesma quantidade de população. Né?
E ele esperou um pouquinho, todo mundo até ficar contente. Aí ele disse assim, porém, vocês sabiam que o Japão, também não lembro exatamente os números, tem 7 a 10 vezes mais técnicos do que o Brasil? E aí todo mundo ficou pensativo. E ele disse assim, então por quê? No Brasil, vocês têm uma cultura de encontrar o culpado. Aconteceu um problema, a liderança vai rolar a cabeça, vamos achar o culpado. No Japão, a nossa primeira preocupação é encontrar o erro e corrigi-lo. Porque quem cometeu vai aprender. Talvez faltou um treinamento, faltou um detalhe, faltou um pouco de conscientização. Mas, olha que detalhe importante. Não vale a pena caçar culpados. Vale a pena encontrar o erro e encontrar maneiras de corrigi-lo e de preveni-lo para que ele não aconteça mais. Essa é a grande saída. E essa é o nosso aprendizado de hoje. E olha só, eu quero dizer para vocês, não percam a oportunidade do próximo episódio e continue a nos acompanhar, a curtir, a se inscrever no canal e a compartilhar, porque teremos em breve o curso do Você Rumo ao Sucesso e essas orientações. Então, como foram os outros episódios, esse está sendo fantástico. Me enriquece muito, eu creio que está enriquecendo você também. E eu quero agradecer, professor, né? Essa bagagem tremenda que o senhor tem e está nos orientando a respeito do programa Você Rumo ao Sucesso em sermos pessoas melhores. E melhores em todas as áreas. Seja ela no aprendizado com as nossas famílias, sejam elas na nossa área educacional ou profissional. Então, professor, hoje não foi diferente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Meu muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Curta, se inscreva e compartilhe. E que possamos, no próximo episódio, aprender e construir mais. Por quê? Aqui, no Café Gospel, você aprende, constrói, corrige os erros e deixa de usar essa frase, errar é humano, para acertar é humano também. Muito bem. Meu muito obrigado, professor. Nos dê a sua consideração final aqui, nesse término. Pois não. Então, resumindo. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nascem 100 mil crianças por ano. E eu fico aqui imaginando, 1% significaria que 1.000 crianças morreriam por ano. Não estariam com seus pais, não estariam conosco. Então, é mais um levantamento contundente de que isso não ocorre e que tem todo um cuidado, né? Então, imagine você. Fez o parto, deixa a criança cair de cabeça. Isso não ocorre, não acontece. Né? Então, que a gente pegue todos esses exemplos e comece a praticar em nossa vida. Comece a praticar em casa. Primeiro em casa. Tomando pequenas medidas corretivas e preventivas para que os erros não aconteçam. Tomando os cuidados como se a nossa casa fosse um hospital, um avião, uma estação de tratamento de água. Em seguida, levar para o trabalho. Não esperar que a liderança fale para a gente fazer, mas levar para o trabalho, fazendo de maneira correta, né? Sendo o primeiro a fazer algo melhor no trabalho. Ora, hoje eu percebo que eu cometi um pequeno erro, mas amanhã eu vou corrigir, não vou cometer mais. E assim sucessivamente. E eu vou expandir isso para a minha equipe de trabalho. Vou minimizar os erros até chegar próximo do zero. Então essa é a minha recomendação. Que é possível, é capaz.
Existem N exemplos que a gente citou aqui. É possível zerar? É. Basta muita boa vontade, conscientização e treinamento. É isso. Mais uma vez, obrigado. Nós tivemos a interação hoje. Quero agradecer ao Gabriel, ao Matheus, aqui da Única Digital, né, que tem levado o Café Gospel até você. E você, em especial aí, que assistiu até aqui o nosso episódio e mais uma vez aprendeu, que possamos juntos, eu, o professor, o Gabriel, o Matheus e você, nós possamos juntos fazer do nosso dia a dia, cada dia melhor. Então, que juntos nós possamos fazer o melhor, sempre. E quando nós fazemos isso, nós vamos com certeza melhorar o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso mundo, a nossa vida. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Obrigado. Mais uma vez um abraço e até o próximo episódio.